Alonso fica inconsolável ao saber da morte de Brenda. Ivana volta a ficar perturbada com outra aparição de Oscar. Santiaguinho, chorando, diz ao pai que sonhou com sua mãe avisando que ia viajar, mas que Alonso cuidaria dele. Alonso conta ao filho que sua mamãe foi para o céu e de lá cuidará dele. José Miguel pergunta a Leonor se ela já disse a Rodrigo que não o quer em suas terras. Ela responde que é interessante tê-lo ali e mostra um estudo completo que Rodrigo apresentou para a fazenda, mas José Miguel não tem interesse em nada que venha de Rodrigo. José Miguel informa a Leonor que os terrenos da lagoa já têm comprador e ela pede que ele desista de vender a casa da capital. José avisa que vai cancelar a venda da casa, porque a vontade de Frederico era que Leonor ficasse com aquela propriedade. Valentina aconselha a Gabi a deixar Horácio se explicar, porque Ivana só tem interesse em José Miguel e está certa de que não há nada entre eles. Gabi quer saber se a amiga também fará o mesmo com José Miguel, mas Valentina responde que infelizmente entre eles não há nada para resolver. Maria da Luz expulsa Timóteo com as flores que Horácio mandou para Gabriela. Na capital, a mãe de Brenda chega para o funeral da filha. Valentina e José Miguel se encontram no centro de saúde. Ivana se insinua para Rodrigo e ele pede que ela procure outro reprodutor, pois não é idiota. Ivana responde que não está interessada em sua paternidade, só precisa ter um filho de José Miguel, o que convém também a Rodrigo, e até já tem os exames que atestam essa gravidez. Rodrigo e Ivana se beijam e Leonor os vê. Rodrigo não aceita a proposta de Ivana e os dois discutem. Rodrigo diz a ela que ama Valentina desesperadamente e que ela será dele. Rodrigo também avisa que em breve Ivana e todos de sua laia terão uma grande surpresa. Leonor ouve tudo e, furiosa, afirma que Valentina vai se arrepender de ter nascido. Valentina diz a José Miguel que, ainda que tenham terminado, ela gostaria de ter uma relação cordial com ele por causa de Jesus. José concorda, mas sente muito que ela tenha perdido a confiança nele e diz que Valentina não pode dar ouvidos a Ivana porque ela comprou o silêncio de Marcélia com um relógio de ouro e um pouco de dinheiro. Valentina fica apreensiva, pois percebe que se trata do relógio que era de seu pai e José Miguel sai dizendo que ainda vai lhe provar que está falando a verdade. Benita diz a Isabel que parece que Ivana e José Miguel tiveram relações íntimas. Leonor, furiosa, tenta expulsar Ivana de sua casa porque não acredita em sua gravidez. Ivana mostra os exames que comprovam que ela está mesmo grávida e lembra que ouviu a ceninha comprometedora de Leonor com Rodrigo. Por isso, ela deve pensar 2 vezes antes de levantar a voz. Leonor a insulta e revela que também viu uma ceninha interessante entre Ivana e Rodrigo e ameaça contar a José Miguel. Ivana não se intimida e também ameaça contar a José Miguel sobre a intimidade que Leonor mantém com Rodrigo durante toda a vida. Isabel sofre pela filha ter tido a coragem de dormir com José Miguel, mesmo que esteja apaixonada, e decide exigir que Ivana volte para casa, apesar de ser difícil enfrentar a filha e Leonor. Leonor deixa claro para Ivana que se continuar ajudando será por causa do exame de gravidez, mas que ela não volte a se meter com Rodrigo. Ivana pergunta se o que a perturba é que ela seja infiel a José Miguel ou que Rodrigo seja seu escolhido. Leonor responde que viu os dois se beijando, mas também viu que ele a rejeitou e até com o bronco do Rodrigo, sua concorrente, a Valentina. Leonor diz que Rodrigo tem razão ao dizer que Ivana terá que se conformar em ser a mulher de segunda.
Rodrigo comemora a compra dos terrenos da fazenda Montesinos. José Miguel se surpreende ao saber que o interessado em suas terras já pagou o valor total pela compra e quer tomar posse o quanto antes. Leonor chora por Rodrigo e diz que odeia Valentina Vilaça. Valentina conta com tristeza a Sabino que não conseguiu comprar as terras de José Miguel, e ele diz que tudo o que José Miguel quer é conquistar o mundo para pôr aos pés dela. Ivana, hipócrita, vai ao centro de saúde visitar Jesus e encontra Sandra cuidando dele. Sandra informa que ela e Felipe vão se casar. Isabel vai procurar Ivana na Montesinos, mas Leonor informa que ela não está e começa a insultar a mulher por conta de Frederico. Isabel deixa claro que Frederico e ela não tiveram nada só porque ela não quis. Se Leonor se casou com Frederico foi porque jogou sujo e só queria sua fortuna e a posição social. Leonor sugere tirarem as máscaras, pois Isabel é uma hipócrita que morria de amor e desejo por um homem que só se divertiu com ela. Isabel afirma que Frederico a amou até seu último dia de vida, e Leonor diz que a ela Frederico desejou, e isso foi mais forte que o amor. Leonor acusa Isabel de não ter sido uma boa mãe nem para Valentina e nem para Ivana. Valentina se envolveu com José Miguel sem pudor e ainda falavam que era amante de Rodrigo. Leonor também mostra o teste de gravidez de Ivana e afirma que ela também se deita com seu filho e está grávida dele. Isabel fica para morrer. Leonor diz que Ivana será mãe solteira, a menos que consigam convencer José Miguel a se casar com ela. Leonor fala que nunca imaginou que seria a mãe substituta da filha de sua pior inimiga. Ivana faz um exame de gravidez. Leonor e José Miguel recebem o tabelião na fazenda para tratarem a venda dos terrenos. Depois José Miguel vai até os Caracóis falar com Valentina, mas como ela se nega a recebê-lo, ele acaba invadindo seu quarto como sempre. Valentina diz que não tem nada para resolver com ele. José Miguel avisa que vai levá-la de qualquer forma para conhecer a verdade e desce as escadas carregando Valentina. A dona quer que Maria da Luz vá pedir ajuda e José Miguel proíbe Maria de fazer alguma coisa. José Miguel arrasta Valentina até São Pedro a pé. Benita pega uma carona na garupa da bicicleta de Sabino para visitar Jesus. José Miguel leva Valentina até Marcélia e pede que a moça conte toda a verdade. Marcélia entrega a Valentina o relógio que era do pai dela e garante que foi dado por uma mulher chamada Ivana. Amparo informa Felipe que amanhã o juiz do registro civil chegará ao povoado e acha que é o momento de ele e Sandra se casarem. Felipe não acha prudente pelo estado de Jesus, mas Amparo diz que sua vida pessoal deve continuar. Valentina se desculpa com José Miguel por ter duvidado dele e está arrependida por ter acreditado que ele e Ivana tiveram alguma coisa. José Miguel está cansado de ter que se justificar a cada dúvida de Valentina e diz que só a levou até Marcélia para provar que diz a verdade. Porém, já não se interessa por nada, pois Valentina não sabe respeitar um juramento. Felipe conta a Sandra que eles devem se casar amanhã ou terão que esperar mais um mês por causa do juiz. Sandra não se importa de esperarem por causa de Jesus, mas Felipe realmente quer se casar amanhã e ela fica radiante. Amparo diz a Felipe que nunca imaginou que uma garota tão imatura como Sandra amadureceria tão rápido e que ela deve amá-lo muito para enfrentar sua mãe por ele. Horácio diz a Gabriela que só pensa nela e consegue convencê-la de que Ivana o procurou por assuntos de José Miguel. Horácio e Gabi se beijam e Maria da Luz e Benita observam os pombinhos da janela. Moisés apoia a decisão de Sandra de casar-se amanhã.
As fofoqueiras da cidade vão ao centro de saúde para confirmar que Jesus não morreu, mas levam uma bronca de Amparo e Felipe e são expulsas. Amparo comenta que, pela cidade ser muito pequena, o coma de Jesus é um acontecimento, e Felipe lamenta que o menino ainda não tenha reagido. Sandra convida Gabi e Horácio para o seu casamento com Felipe e diz que também vai convidar Valentina.